Fala galera, começando aqui mais um episódio do Nut Sportscast. Eu sou o Marcos Jardim, aqui comigo Rafael Soares. Para vocês que ainda não são inscritos aí no nosso canal, por favor já se inscrevam aí, já deixe seu like. Se tiver alguma dúvida ou comentário, é só deixar aqui nos comentários aqui embaixo que a gente já vai responder. E aí Rafa, quem a gente vai trocar uma ideia hoje? Bom, antes de apresentar nosso convidado, eu vou agradecer nossos patrocinadores aí, né? A Day Off Café e a Cowork Rio Preto, que dá uma forcinha pra gente. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos conversar com o Renato Dumbra. Ele é nutricionista. Eu não sei se ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar que ele é o PubMed ambulante. É o cara dos dados. É o cara dos dados. Então hoje a gente trouxe ele para dar uma continuação, né, no assunto que a gente estava conversando com o Vitor, né? Legal. Só que a gente vai aumentar um pouquinho mais O nível de informação. O nível de informação. Não, porque o Vitor deu um show de informação. Não o nível de informação, mas assim, nós vamos tentar levar também para o atleta. Né? O emagrecimento também para o atleta. Que isso também, eu acredito que deve ocorrer muito isso em consultório, né? De procurar atleta. Sim. E ele querer emagrecer por algum motivo, principalmente por performance. Então, fique à vontade, pode se apresentar e fala com a gente um pouquinho. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, é um prazer fazer parte aqui da gravação. Meu nome é Renato Dumbra, sou formado pela Unifesp, estou formado há 1 ano e meio mais ou menos, atendo lá no... Vou mudar agora para o Navarro e é um prazer estar aqui. E aí, Rafa? Faz uma pergunta para ele, começa aí, Marquinhos, você que é o cara também da informação, que você gosta de... Pouco, né? Não, é bastante, vai. Renato, a gente conversou bastante com o Vitor sobre alguns métodos, né, que as pessoas usam para o emagrecimento. Ele focou na parte dele, lógico, que é a parte de exercício, treinamento, né? E a gente foi dando aquelas pinceladas da nossa área, que é a nutrição. Você, na sua prática clínica, o que é mais recorrente que a galera chega no consultório querendo para o emagrecimento, né, especificamente? Alguma dieta específica, alguma ideia mirabolante? O que mais acontece lá no consultório? Então, agora tem uma fama, né, dessa dieta low carb, da dieta cetogênica, do jejum intermitente. Então, a grande maioria das pessoas... mais no hype do momento. Exato. A grande maioria das pessoas chegam já querendo fazer, vão para o nutricionista e quer mostrar para o nutricionista qual dieta que deve fazer. Não faz muito sentido, né? Exato. Mas a maioria dos pacientes quer chegar e fazer uma dieta mais restrita em carboidrato. Eu não acho tão interessante, principalmente quando faz mais exercício, porque a gente sabe que quando faz exercício, a nossa principal moeda energética, glicogênio muscular, e o glicogênio vem do carboidrato. Então, restringe muito carboidrato, provavelmente perde rendimento. Isso impacta diretamente no emagrecimento, porque se a pessoa... Na verdade, as pessoas tendem a pensar que vai restringir o carboidrato ali e vai emagrecer mais rápido. Mas se ele perder a performance, acho que a gente até comentou isso, né, falando com o Vitor, se a pessoa perde a performance lá durante o treinamento, esse processo de emagrecimento, na verdade, vai meio que dar uma diminuída ali, né, durante aquele processo, né, se você não consegue ter um alto rendimento. É que, na verdade, também entrou a questão de moda, né, porque antigamente era gordura, né, ficou um tempão com gordura, e agora mudou, agora a gordura é boa. Foi mudando quem que eram os vilões, né? Isso, então assim, não tem um equilíbrio. Eu não sei se é isso que você também acaba pegando muito em consultório, assim... De falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio. Justamente, porque ou o pessoal tem medo de gordura, porque provavelmente o pessoal nasceu nos anos 80, 90, que era um problema, ou tem medo de carboidrato. E não tem aquela pessoa, não, eu quero te ouvir. Vamos ver o que é o mais interessante. Um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, proteína no nível... É justamente isso, elas não querem te ouvir. É o que você falou, a pessoa chega no consultório e quer mandar no nutricionista. Só que é a assinatura do nutricionista. Ela quer, eu acho que, a afirmação, eu acredito. Acho que seria isso. Inclusive, hoje eu ouvi um nutricionista falando, né, ele meio que exemplificando o que é de fato uma restrição, que as pessoas que tendem a pensar também quando você fala em restrição, é que você provavelmente não vai poder comer alguma coisa. Mas na verdade restrição é diminuição ou adequação, né, de alguma coisa. E a privação é você parar de vez, né, de comer alguma coisa. Por exemplo, você vai se privar de comer o carboidrato, você não vai comer. Agora, quando a gente fala de restrição, a gente vai meio que só readequar para as necessidades daquela pessoa específica. Eu acho isso interessante porque em consultório eu nunca falo não pode. Eu posso fazer isso? Pode, só que em qual momento? Em que quantidade?
Pode comer um doce de leite? Pode. Qual é o Vamos colocar. contexto que aquele doce vai Exatamente. estar inserido, né? Exatamente. Próximo do treino, depois de um treino muito longo, durante um treino longo, enfim, merece? Então pode. Se a pessoa quer um objetivo, eu tento facilitar o processo para chegar no objetivo sem que a pessoa sofra. Exatamente. Então não pode falar, eu acho que não pode, falar que não pode. Na verdade, a nossa função é facilitar esse processo, né? Então, se a pessoa gosta de comer o doce, existem melhores horários, existem estratégias específicas para incluir aquele docinho ali, né, que a pessoa gosta, para não privar ela de comer o doce, mas fazer com que aquele doce não faça nenhum estrago ali durante o processo, né, que a pessoa, por exemplo, no emagrecimento, se a pessoa quer emagrecer, um docinho não vai fazer um estrago tão grande se ele estiver inserido ali num horário estratégico. Saudável. Exato. Até porque, assim, eu acredito que as pessoas, até agora também, outra coisa que está na moda é falar que açúcar vicia, né? Pelo amor de Deus, isso é Então terrível. é até legal você falar isso, porque assim, eu acredito que assim, nós três aqui estamos em 100%, que a gente também não fala, não pode, tudo pode, depende do contexto, né? Uhum. Então, claro que vai ter outros profissionais que vai falar que açúcar vicia, enfim. Que é veneno. Que é veneno, né? Que é quase um crack, né? É crack que eles estão... Cocaína, desculpa. Cocaína. É cocaína. E isso vamos se dizer que talvez é uma falácia, porque o que acontece? Como é algo que a pessoa gosta muito e ela acha que só porque está comendo todos os dias, ela acha que é um vício, né? Eu até comento, quando a pessoa fala isso para mim em consultório, açúcar gera vício, é igual cocaína. Eu falo, cara, você vai comer açúcar, se eu te der uma lata de açúcar, você vai comer ela inteira? Não. Eu falei, então como que vicia? Uhum. Porque um drogado ele vai ficar utilizando o máximo que der possível. Até se der overdose, ele vai ficar. Você vai ficar fazendo isso com açúcar? Não. Eu falei, então como que vicia? O detalhe também é que o açúcar, normalmente não é só o açúcar. Tem gordura junto. É um chocolate, é um bolo, é um doce específico que vai gordura junto. Não é exatamente então, o açúcar, Na né? verdade, inclusive, os estudos que eu vi que relatavam teoricamente, esse vício, na verdade, não é o vício, né? Mas é uma preferência por alimentos altamente palatáveis, que geralmente combinam açúcar e gordura. Uhum. Então, existe aquela preferência porque é um alimento palatável. Então, é gostoso, né? Você comer, você se sentir bem. Então, de certa forma, ele traz ali, né, um prazer mais momentâneo, mas não necessariamente aquilo ali causa uma dependência. Na verdade, não existe essa dependência. A questão principal, eu acho que o argumento que algumas pessoas usam é de neurotransmissores. Ativa a mesma região do cérebro que a cocaína. Ok, mas o sexo também, o exercício também. Então a magnitude... de cachorros também. Exatamente. A magnitude é totalmente diferente. Não é porque isso gera isso que é a mesma coisa. Sim. Então a gente tem que ter ideia nisso. É que acaba o pessoal cria essa, né? Fala, nossa, é o mesmo lugar. Sim. Mas agora sim, entrando no que a gente quer falar. Nutrição, emagrecimento para performance. Cara, o que seria viável, por exemplo? Vamos pegar um exemplo de um atleta, principalmente de longa distância. Eu lembro há um tempo atrás, eu vou trazer isso aqui mais ou menos só para ficar mais fácil de discutir. Eu vi você discutindo com um cara no Instagram, que eu achei fantástico, você dá um monte de artigo para ele e ele ficou muito cabreiro. Eu não vou falar o nome dele para não dar palco pro cara, que eu não gosto dele também. Eu acredito que você não deve gostar dele também. Você vai lembrar quem que é. Eu já briguei algumas vezes. Então vai ser um pouquinho, então não tem como. Mas enfim, depois eu te falo quem que é o cara. Mas é de Rio Preto? Não é de Rio Preto. Menos mal, né? Não, mas não é de Rio Preto. E ele briga muito, ele enfatiza que low carb é o ideal para um atleta de performance ou de longa duração, que é a invenção do nutricionista passar carboidrato antes do treino. E aí ele enfoca que ou é cetogênica ou low carb. Isso é uma realidade? Isso é viável para um atleta de performance? Olha, é para uma minoria assim, muito pequena mesmo. Porque existe alguns atletas que conseguem chegar numa adaptação, que chama de cetoadaptação, mas assim, é uma dieta muito restrita. E na minha visão, o custo dessa dieta, custo energético mesmo falando, é muito alto. Então, oxidar a gordura vai ser mais difícil do que oxidar carboidrato. Então, a gente pensando num contexto de desempenho mesmo, é improvável que um cara com
com dieta cetogênica, com dieta low carb, seja o primeiro lugar. Ele consegue até ser competitivo, sendo adaptado, mas primeiro, segundo, terceiro lugar eu acho bem difícil. Mas nesse nível de certa adaptação é um processo que não acontece assim instantaneamente, né? Sim. Provavelmente a grande maioria das pessoas não chegam até esse nível porque desiste por ser uma dieta muito restrita, né? Então eu acho que o processo de se adaptar de fato é doloroso, né? Até alguém chegar no nível de estar... Até, inclusive, teve um artigo que foi recente, foi 2020, 2019, que foi começo de 2020, sobre dieta cetogênica. Em atletas, Eu da não Burke, lembro esse qual que artigo, eu é acho. o nome. Foi recente. É um de Nail in the Coffin, alguma coisa assim. Tipo, é uma revisão falando da low carb no Endurance. Não, acho que foi de cetogênica mesmo. Tá. Dieta cetogênica, eu não lembro. Cara, eu não lembro qual que foi. Eu acho que foi no ano passado mesmo, no começo de 2020, falando sobre dieta cetogênica em atletas, no Endurance. E lá eles mesmos falam que é individual, né? Se eu não me engano, você postou ele, se eu não me engano, é que eu não tô lembrado agora. Pode ser que sim. Eu acho que você Mas tinha colocado, que... ou você tinha colocado lá na pessoa que você discutiu, eu não tô lembrado agora exatamente. Mas eu lembro que ele fala assim, pro emagrecimento, sim, ajuda, mas agora você ficar esperando a performance, que vai ser o problema, né? Talvez, que lá se eu não me engano, era uma revisão, eu acho que é essa que você tá falando, provavelmente. É porque a questão também, vamos pensar cronologicamente, a pessoa começa na low carb, ela tem uma queda do desempenho até se adaptar, e aí ela se adapta, ela performa melhor. O que ela fala? Melhorei na low carb. Não, ela só voltou ao que ela conseguia fazer com mais carboidrato. Ela se adaptou àquela nova realidade, só que Exatamente. com menos Só que tem maior custo de oxigênio, então falando de uma maneira mais técnica, ela gasta mais oxigênio para a mesma distância, para o mesmo esforço. Sim. Então pensando numa prova de longuíssima duração, 40 km, 100 km, 150 km, não faz sentido. Porque ela tem que se esforçar mais para ter o mesmo desempenho quando tem bastante carboidrato disponível. Quer dizer, atleta que faz esse tipo de coisa não é o menor sentido, né? Na verdade, eu acho que não faz sentido, mas tem aqueles que vão insistir, vão querer fazer. Mas é inviável justamente por causa desse custo energético, cara. Se você pode fazer o que é mais simples ali, que vai funcionar melhor talvez, que é mais gostoso, e que é mais gostoso também, e é mais barato, pra que você vai fazer o que é mais difícil? Mais palatável pra também. Ser diferente. Eu só vejo isso, é a única explicação, porque é consenso. A gente precisa de carboidrato para ter bom desempenho, mas tem as pessoas que querem ser diferentes. Então, ou respeita, ou dá risada que ficou em último, penúltimo, alguma coisa assim. Eu acho que hoje nessas diferentes tipos de dietas, né, que a gente chama de diferentes tipos de estratégias, mas as pessoas ainda têm a resistência de entender que no final das contas não existe uma diferença grandiosa entre os tipos de estratégia, né? Por exemplo, aquele estudo que saiu no JAMA lá falando sobre low fat, low carb, que a diferença foi praticamente insignificante entre os grupos, né, que fizeram low fat, low resultado, carb, né? O resultado. E aí tem Você aquela galera... o padrão de insulina também. Isso. E as pessoas... É que lógico, a gente, profissional, tenta passar a informação de uma forma mais simplista, mas as pessoas sempre vai ter aqueles defensores ferrenhos, né, de uma estratégia ou outra, ou nutricionistas que se intitulam, eu sou nutricionista low carb, que, tipo, ele só trabalha com uma linha de... isso tem de monte, né? Eu sou nutricionista paleo, sei lá. Não faz o menor sentido, porque eu vi uma comparação dessa e achei que faz sentido, porque um oftalmo que só trata 8 graus de miopia. E aí... Não faz sentido. Nenhum. Então é um nutricionista que é low carb, não faz sentido, porque se o paciente chega lá, não, eu gosto de comer carboidrato, eu me sinto melhor assim. O cara não vai saber o que fazer. Vou poder te atender, então. Então, mas é aí que tá o detalhe. Talvez, eu acho que a nutrição, por ter aumentado muito, ela cresceu. Tá? Fazem que eu acho que uns 9 anos que eu sou formado, e ela cresceu demais, né? Ela expandiu demais. Quando eu me formei, acho que, sei lá, de quando eu me formei, da minha sala, deve ter 4, 5 que deve estar atuando. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas se formam e têm uma facilidade maior de ter um consultório, de já começar a atender. De já se inserir no mercado. Né? E talvez, na hora de se denominar, ela precisa criar uma nova roda, entendeu? E a roda já está criada, na verdade, né? Não tem como... O máximo que vai fazer é enfeitar. Então, por isso que ela vai lá e se denomina... Quer arrumar esses títulos fictícios. Né?
O pior de tudo é que até criaram aí a Pós-graduação. pós-graduação. Entendeu? Isso é um absurdo. Então, cara, eu acho muito louco isso. Aí é que nem você falou, a pessoa vai chegar e falar, mas eu gosto de comer carboidrato. Fala, tchau, eu não te atendo. Vai ser assim? Ou você vai querer convencer a pessoa. Provavelmente a segunda opção, né? Que esse tipo de profissional vai tentar. Então, mas e aí? E pro paciente? Péssimo, porque ele tem uma preferência que eu acho que deve ser respeitada. É óbvio que tem paciente que quer umas coisas que não condizem com o objetivo. Mas o objetivo dele, se for performance ou mesmo emagrecimento, pode ter carboidrato. A qualidade do carboidrato também faz diferença. E não faz sentido você tentar convencer o paciente do que você acha melhor todas as vezes. É por isso que é justamente por isso que você, nutricionista, ou você profissional, não pode ter uma linha só. A não ser que assim, eu falo, nutricionista esportivo, teoricamente, né? Teoricamente, o nutricionista esportivo trabalharia só com atletas amadores profissionais, não com o praticante de atividade física, teoricamente. Ou um nutricionista materno-infantil, que aí ele só trabalha com essa área especificamente. Porque Isso, ele acaba pesquisando mais nisso, né? Exato. É onde ele estuda mais. Exato. Aí faz Expertise sentido. dele. Né? mas não que você trabalhe só com uma estratégia de alimentação. Aí isso já é incabível aceitar isso. É porque assim, como é uma estratégia, as estratégias elas têm que se mudar ao longo do tempo, né? Pessoal, não é que a gente é contra, né, cetogênica, low carb. Não. Pareceu, tá? né? Pareceu, mas a gente não é contra. Tá? Ela é usual para quem precisa dela. Isso, na verdade a estratégia é isso. Quando você está numa guerra, você precisa de estratégia. Se você estiver perdendo, você tem que trocar a estratégia. Por exemplo, quem que se beneficiaria de uma dieta low carb? Pessoas com síndrome do ovários policísticos, que tem resistência à insulina. Tem muito estudo falando desse benefício. Pessoas obesas que não gostam tanto de carboidrato, preferem comer alguma fonte de gordura. E acredito que não mais do que isso. Talvez Obesos e pessoas resistentes à insulina. Ou talvez também para aquela Mas pessoa que está te fala assim, tipo um pré-diabético, para não desenvolver. Um diabético mesmo pode ser próprio diabético. Uma opção. Ou também o próprio obeso, mesmo que ele goste de carboidrato, mas com uma estratégia pontual de 30 dias para ele ver um resultado de perder gordura um pouco mais rápido. Até perder um pouquinho mais de peso, porque perde um pouquinho mais de água. Isso. Tem uma adesão um pouquinho maior, porque perdeu mais peso. Isso. Nossa, tá funcionando. Justamente. A gente não conta que é água, mas... Tá perdendo peso. Mas isso estimula a pessoa a continuar ter adesão, né? Então, pensando, voltando lá pro atleta. Então, atleta, majoritariamente, na maioria dos atletas, é carboidrato. Sim, mesmo a maior parte da dieta. Pensando até mesmo no emagrecimento, Renato? Acredito que sim, porque o mais importante para o emagrecimento, a gente tem que lembrar de termodinâmica, é restrição calórica. Tem que ter déficit calórico. Então vamos pegar um atleta que gasta 3.000 calorias. A gente vai colocar uma proteína um pouquinho mais alta para não perder massa muscular, mas... proteína, mas falei proteína, né? Isso. Falou. Aí o carboidrato suficiente para ele conseguir treinar bem e gordura o restante das calorias para chegar nesse déficit calórico. Estando em déficit calórico, tendo certeza desse valor, vai perder peso, mesmo com carboidrato, mesmo com gordura, porque está em déficit calórico. E aí pensando agora, comparando, se ele estivesse fazendo cetogênica e comendo carboidrato, seria possível, isso aí seria opinião nossa, tá? Eu estou colocando até em opinião mesmo. Seria possível ter o mesmo tipo de emagrecimento e talvez o cara que estivesse comendo carboidrato um pouquinho melhor na performance? É muito provável que sim. A mesma perda de gordura seria, se a gente equiparar calorias, seria praticamente a mesma coisa. Só que a cetogênica ia perder um pouquinho mais de água. Não que isso seja positivo, mas na balança pode fazer alguma diferença. Só que o cara com carboidrato vai performar melhor. Se a gente pegar isso para o longo prazo, é provável que o que tem mais carboidrato vai ter mais manutenção do peso perdido, porque consegue treinar com mais performance, né? Com mais intensidade. E o cara com low carb pode perder adesão porque não consegue treinar direito, não tem tanta disposição, tem aquela dor de cabeça que muita gente que já restringiu o carboidrato demais sentiu também. Então, para quem é atleta, pelo amor de Deus, né? Sempre dê uma preferência. Não restringe demais. Coma carboidrato para treinar. Outra coisa que a gente vê muito em atleta, assim, isso eu acho que é recorrente talvez, é o jejum.
Cara, às vezes o cara até come mal pra caramba à noite antes de dormir e vai treinar em jejum. É outro detalhe que pode atrapalhar a performance. Principalmente se esse paciente treina de manhã. Porque o jejum, igual o low carb, é uma estratégia, a gente pode usar em alguns momentos, mas tem que saber usar. Porque, por exemplo, o atleta lá de endurance precisa de muito carboidrato. Ele vai precisar talvez de 4, 5, 6 gramas por quilo. Se faz jejum, tem uma janela de alimentação menor. Então, como que vai conseguir comer carboidrato Distribuir essa quantidade, nessa né? janela pequena? E o treino ou a competição tem que ser dentro dessa janela. Porque se você vai correr 40, 30, 20 quilômetros depois de um período de jejum, a chance de você quebrar no meio é grande. Até porque o músculo acumula pouco, né? Glicogênio para todo Pra esse tempo, aguentar né? o tempo, né? Sim. E tem gente que vai correr 100 quilômetros de bike às vezes e tem jejum. Eu falo, você vai conseguir, mas seus Vai amigos vão chegar na esse- frente. Talvez você vai ser o último, né? Vai chegar Exato. junto com a Exato, ambulância, tipo assim, mas tá tudo Você vai certo. completar o percurso, mas como é que você vai chegar lá no final desse percurso é outra história. Exato. Então, assim... Não dá para ser competitivo. É muito improvável que consiga brigar nas primeiras posições com pouco carboidrato. Então, e mesmo se ele, por exemplo, ele vai em jejum, mesmo se ele suplementar ao longo desse percurso, isso poderia melhorar a performance dele ou não? Eu acho pouco provável se ele tivesse bem alimentado, porque a suplementação intra-treino, eu acredito que não seja suficiente para gerar glicogênio suficiente ali durante o treino. A demanda que ele tá necessitando ali, né? O glicogênio hepático dele já vai estar bem depletado depois desse período de jejum. Talvez o muscular não, mas depois de um... Só se ele começar o exercício e já começar a suplementar, que talvez não seja muito válido, porque você quer correr, você não quer ficar comendo durante o exercício. Então, eu não acho a melhor estratégia, mesmo depois de um jejum, suplementar intra-treino. A não ser que seja bem no começo, só que isso pode atrapalhar a própria estratégia de treino. Sim. Pra galera, inclusive, que gosta de treinar de manhãzinha, a gente usa estratégia de fazer uma refeiçãozinha, a última refeição do dia, por exemplo, da noite anterior, com um pouquinho mais de carboidrato, né? Uma besteirinha. Pra tentar já ter ali o estoque ali, né? Pra treinar no dia seguinte. Exatamente. Então, na noite anterior, a última refeição, geralmente carrega-se um pouquinho mais de carboidrato, né? Pra conseguir treinar de manhã sem necessariamente fazer uma refeição antes do treino e treinar em jejum. Até porque muitos atletas, principalmente de endurance, se sentem mal depois de comer. E depois logo treinar. Comer e logo em depois. seguida fazer o treinamento. Né? Isso. Então, antes do treino, de dormir, uma besteirinha aí, pode ser uma banana, mais macarrão no jantar, pode ser uma colher de doce de leite, um morango com leite condensado, enfim, tem várias opções. Existem várias opções. Aí, pode treinar em jejum, mas está bem abastecido por causa da noite anterior. Que deu uma carregada na quantidade de Isso. Então, carboidrato. você se preparou para treinar em jejum, basicamente. E esse treino em jejum, passou de 50, 60 minutos de treino, é interessante começar a suplementar. Porque você... Aí seria o que a gente poderia, por exemplo, colocar para suplementar, para deixar a galera aí? Algumas opções, que são as mais viáveis e mais utilizadas. Né? Um gel de carboidrato, ou você leva um sachêzinho de doce de leite mesmo, ou malto, destrose, alguma coisa assim. Uma fonte de carboidrato. Né? Isso. Rapadura. Rapadura. Uma opção também. É que às Mel, vezes paçoquinha. fica difícil de levar. É que dependendo do que você está fazendo, da intensidade que você está fazendo, fica difícil você levar e desembrulhar e comer Exatamente. e mastigar. Então existem as opções mais práticas, que é o gel ou uma bebida com malto, por exemplo. Eu vou relatar um que um paciente falou que foi muito engraçado. Eu ando de mountain bike, de bike, corro também, mas é que tem hora que eu acho engraçado que eles falam, né? Aí ele falou assim pra mim, cara, tô na prova, tô mordendo guidão, como que você quer que eu como? Eu já tô comendo guidão já. Eu falei, cara, mas você tem que comer, cara, não tem como você não ficar sem... Pega a água dele, coloca um malto lá, alguma coisa. Mas é o que eu falo pra ele, cara, você não toma água? Toma. Eu falei, então, você leva quantas garrafinhas? Eu levo 2, dependendo da distância da coisa, eu levo a gente chama de camelback, mas é mochila de hidratação, leva a mochila de hidratação. Eu falei, então, cara, põe carboidrato nas 2 garrafinhas e deixa só água na outra. Ah, eu nunca pensei nisso. Ah, então tá bom, então. Pra isso que a gente tá aqui. Exatamente. Falei, chega num ponto que o cara acha que ele tá tão preocupado em ganhar que ele esquece de pequenos detalhes que pode... Eu acho isso uma coisa... Eu não sei você, ou o Marquinhos também. Cara, eu acho isso tão básico, sabe? É que assim, pra gente que tem o conhecimento, é muito mais fácil a gente pensar dessa forma, né? Mas sim. a gente conseguir transparecer isso para o nosso paciente ali, né? Ou para as pessoas que
que às vezes seguem e vê uma dica ou outra. É meio complexo, né, cara? Sim. Não, eu não vou falar que não é, principalmente porque tem a questão da solução, né? Tem que ser de 8 a 10%, não pode estar muito carregado. Sim, né? a gente Senão- tem que conhecer essas coisas. Isso, então assim, eu até é tranquilo, né, a gente entendendo essa questão da solução e tudo mais. Mas pelo menos comer alguma coisa, tem gente que sai pra pedalar 100 quilômetros, que o cara não leva Sem nada, nada. Renato. Você tem noção, cara? Aí chega no consultório e fala, nossa, eu fiz isso e passei mal. Exato. Por que será, né? Não, é tranquilo, não aconteceu nada, né? Cara, é difícil, né? É que, tipo, é sempre essa resistência que as pessoas têm de entender e de confiar um pouco. Eu sempre falo isso aí, né? Que todo mundo que procura nós profissionais tem que ter a confiança de seguir aquilo que a gente prescreveu ali, né? Porque às vezes a gente faz uma prescrição toda detalhada, toda individualizada, mas a pessoa tem, mas sei lá, não estou muito confortável com isso aqui não. Vou comer um pouco menos. Exatamente. Acho que tem muita comida. Então, justamente, aí chega lá, ou tipo, perdeu muita massa magra que não era para ter perdido, ou não emagreceu, se às vezes comeu um pouquinho a mais. E aí você pergunta, seguiu lá o planejamento, fez tudo certinho? Fiz tudo 100%. E a gente se sente culpado depois. E como que o resultado não veio se você fez 100%? Sim. Acho que todo mundo fala que a gente, as pessoas quando estão num processo de emagrecimento chegam num ponto que dá aquela estagnada. Mas por que deu essa estagnada? Porque a pessoa já chegou num nível que deu uma relaxada ali, não estava fazendo tudo mais 100%. Eu dou uma desculpa que meu metabolismo desacelerou muito a ponto de já não estar conseguindo Extremamente me ajudar. improvável isso. Então, são as coisas que acontecem rotineiramente que as pessoas colocam a culpa no profissional, né, de certa forma, e não assumem a responsabilidade que é delas, né, que é de seguir o planejamento. Pensando na parte de nutrição, o que a paciente vai fazer? Trocar de nutricionista. Exatamente. Porque, e aí fica pulando de eu galho em galho. já acostumei com ele. Não, às vezes você perdeu a adesão. Sim. Você tava lá com 1.000 e tantas calorias. Mas eu tô saindo um pouquinho mais, já emagreci e tal. Vou comer um negocinho aqui, um negocinho ali. Passou de, vamos supor, 2.000 calorias. E aí não vai emagrecer, não tá em déficit calórico. Essa dieta não tá mais funcionando para mim. Muda de nutricionista. Exato. Então, normalmente, entra nesse efeito platô porque perdeu a adesão. Não tá fazendo Na o que grande deveria. maioria das vezes é isso, né? É lógico, quanto mais a pessoa emagrece, né, mais ela tende ali, aumenta um pouco a fome também, né? Aí ela passa a comer um pouco mais, aí ela sai do déficit calórico, que nem você mencionou, e aí para de emagrecer, e aí quer trocar de profissional porque o resultado parou de chegar, né? Porque ela se sente confortável com aquele emagrecimento que ela teve, porque talvez assim ela tentou tanto na vida dela emagrecer que na hora que ela começa a emagrecer e ela vê que ela pode comer um doce de leite, pode comer às vezes um morango com leite em pó e leite condensado, sei lá, estou chutando coisas totalmente que não faria sentido dentro de uma dieta, que ela Dentro fala, da cabeça dessas pessoas. aí eu acho que ela pensa, ela fala, cara, eu posso comer o que eu quiser mesmo e Vou continuar emagrecendo. isso. E aí é onde ela começa a pecar, que ela coloca um morango a mais, às vezes não é nem o leite condensado em si. Coloca um morango a mais, ela põe uma colher de sopa de arroz a mais, coloca alguma coisa, É por isso Pula que... um treino. pula um treino. Exatamente, você faz o planejamento para a pessoa contando que ela treina ali os 5 dias da semana, de segunda a sexta, por exemplo. Aí ela falta um dia, aquela caloria que já estava no cálculo, ela já deixou de gastar, teoricamente. Então aquilo ali, já, de certa forma, já vai atrapalhar um pouquinho. Sim. Então entender que é lógico que ninguém fica o tempo todo, vai acontecer um dia ou outro de falhar na dieta, vai acontecer um dia ou outro de falhar no A treino. gente, como nutricionista, não espera que o paciente vai seguir 100% Exatamente. da Não, dieta. e Por isso que a gente dá uma margem. É praticamente impossível, né? Todo mundo se manter 100% do tempo focadão ali, fazendo tudo certinho. Vai acontecer um deslize ou outro e tá tudo bem. Só que esse deslize não pode acontecer com uma frequência muito grande, né? Sim. Se não, para de emagrecer. Exatamente. Renato, eu queria voltar no assunto do carboidrato antes de dormir. Você vai falar pra todo mundo que engorda, vai. Engorda ou não? De jeito nenhum. Mas tem uma questão meio polêmica. Controversa. Fiz isso para pessoas sedentárias. Fiz um post recentemente falando Tá. de carboidrato antes de dormir. Em pessoas sedentárias, existe sim uma questão de resistência à insulina mais próximo de dormir. Mas, qual que é o ponto? Em pessoas sedentárias, no nosso consultório é difícil uma pessoa sedentária. Então a gente quase que não considera isso. Porque a pessoa treina, a pessoa tem uma boa sensibilidade à insulina. Então eu não vejo problema nenhum comer carboidrato antes de dormir, considerando que está dentro dos cálculos, dentro daquilo que foi calculado pelo nutricionista. Então, E por exemplo, se for um atleta que tem uma certa resistência insulínica,
e ele precisa treinar de manhã, isso não vai impactar, por exemplo, ou não faz muito sentido? Eu acredito que o benefício do treino bem feito supere esse possível malefício do carboidrato à noite. Tá. Mas é uma boa questão porque Só o fato deveria dele ter se manter ativo, né? Provavelmente. Exato. Poderia ser um bom estudo esse. Então, Um atleta com resistência é algo de se insulínica. pensar, né? Porque assim, isso que você citou, a gente já sempre vê isso, até usam esse argumento de Carboidrato por conta da insulina. E eu sempre fiquei pensando, cara, mas e aí, se for um atleta, será que isso traria algum malefício para ele ou não, né? Que se você procurar não tem nada pensando para o atleta, né? Pensando fisiologicamente, eu acho que não vai atrapalhar, porque como ele vai provavelmente treinar bem, porque está bem abastecido, o treino vai fazer com que ele tenha uma melhor resposta ao carboidrato. Então eu passaria carboidrato, talvez um pouquinho menos, porque a gente não pode pensar também, tem carboidrato, não tem carboidrato. Sim. Quanto de carboidrato? Qual carboidrato? Sim. Então talvez seria um pouquinho menos, um pouquinho mais fibroso. Talvez então até é bom deixar claro pra galera. Então, ó, se você tem resistência insulínica, mesmo que treina, toma um pouco. Assim, não é pra ficar sem comer carboidrato, mas também não vai lá e come à vontade, né? Tá tudo liberado. E também a gente não pode pensar que passou das 6 é isso, passou antes das 6 é outra coisa. Muito tem se falado agora da crononutrição, embora seja um assunto relativamente novo, que tem muito a ser estudado ainda, né? Mas você acha que já dá para aplicar alguma coisa na prática clínica da crononutrição? Então, é o que eu estava falando. Em pessoas sedentárias, eu acho que tem bastante aplicabilidade. Restringir um pouquinho a janela de alimentação. Tem um pesquisador, John Hawley, é o marido da Burke, inclusive. É monstro também. O cara é fera, ele pesquisa muito sobre essa janela de alimentação mais curta. Só que a maioria das vezes em pessoas sedentárias. Quando a gente come em menor tempo, janela menor, a resistência à insulina costuma melhorar um pouquinho, questão de triglicérides, colesterol. Mas, de novo, pessoas sedentárias. Sim, a gente Então, não pode estar extrapolando. A pessoa que treina, talvez não vai ter a mesma resposta, porque comendo na janela menor vai perder rendimento no treino. Então, tudo tem que ser visto dentro do consultório, em que momento que você gostaria de comer, em que momento que você treina, que rotina que você tem, enfim. É difícil responder pensando na crononutrição como um todo, pensando em cada paciente individual. Até porque, como agora é um assunto relativamente novo, né, muita coisa vai aparecer e eu acho que vai ter muita coisa boa que vai aparecer por aí que a gente vai poder usar na prática clínica. Sim. Mas eu acho que não só a crononutrição, mas como tudo que a gente tem de estratégia, do que a gente faz lá na clínica do dia a dia, é tudo pensado individualmente, sempre vai ser. Nunca a gente vai extrapolar uma estratégia que sirva para todo mundo, então tudo vai ser calculado individualmente, né? Vai ser sempre assim. E pegando essa questão de janela de alimentação, é mais interessante pegar essa janela de alimentação e colocar mais de manhã. E não o que a maioria das pessoas fazem, que pula o café da manhã, come depois do meio-dia e vai até 8 da noite comendo. Eu prefiro o contrário. Faz o café da manhã, vai comendo e faz o jantar lá pelas 7, 8 da noite e não come mais até o café da manhã seguinte. Então você faz a última refeição umas 8 da noite, o café da manhã umas 9 da manhã, pronto, tem 13 horas de jejum. Sim. Nem sofreu. Não precisou pular o café da manhã, só não fez uma ceia, jantou um pouquinho mais cedo. Mas talvez é que é mais bonito falar que você fica sem fazer o café da manhã. Exato. E aí tomou a água com limão. E aí que você fez um AEJ. E tomou água com AEJ. limão também, glutamina e gratidão, né? Que Sempre, aí fica tudo certo. Aí é o combo perfeito. Uma pergunta que recebo bastante, café não quebra jejum. Exato, café, chá. Como se isso fosse relevante, né? Não, justamente, cara. Eu já tive uma discussão muito parecida com essa, que café não quebra jejum. Tudo bem, pode, entre aspas, tem pouca caloria, né? Aí, teoricamente, não quebraria, mas, cara, é alimento de qualquer forma. Água quebra jejum. Se a gente for pensar, Sim. jejum é ficar sem comer. Sim. Se eu falar assim, ó, Ramadã é jejum. De água também. De água também, os caras ficam sem se alimentar e ficar sem nada. Então, realmente, eles fazem jejum. Inclusive, eu acho que boa parte dos estudos que pesquisam sobre jejum, eles utilizam o Ramadã como exemplo, né? Porque Sim. é o que é o mais conhecido, né? Assim, historicamente falando. Sim, É muito porque antigo. o indivíduo que está sendo estudado, ele não pode errar. É. Porque é religioso, então Sim. não pode errar, né?
Então tem uma outra questão, ele não está sendo só estudado para, vou te estudar isso, então você faz isso, isso, isso. Não, eu estou respeitando a minha religião, então é mais fácil ter uma certeza maior do que o estudo é muito mais bem controlado. Exatamente, porque ele tem um motivo a mais. Sim. Então talvez por isso que o Ramadã seja mais usado mesmo. E essa questão do jejum, assim, para atleta de alta performance também entra no mesmo fator de low carb, de cetogênica. Se a gente colocar esse cara para fazer jejum, provavelmente ele vai ter uma menor performance do que o que come normal. É que na janela de alimentação você tem que conseguir, é lógico, encaixar todo o aporte nutricional que ele necessita, mas tentar dar uma leve fracionada ali, né, para não ficar aminoacidemia mais constante. Exatamente. E é aproveitar o máximo possível essa janela de alimentação. Às vezes de uma janela de 4, 6 horas, aí depende do jejum, então, né? Mas tentar otimizar essa janela. Mas e se ele atingir a ingestão calórica? Isso poderia manter a performance dele, entendeu? Então, falando em exercício de endurance, eu não tenho certeza, mas eu já li um estudo de musculação. Alguns indivíduos foram separados em 2 grupos, alguns pularam o café da manhã e outros compensaram no almoço. E compensaram no almoço, o outro comeu café da manhã e almoço. Quem compensou o café da manhã no almoço não teve o mesmo rendimento. Isso treinando no final da tarde. Então vamos pensar em tempo aqui. Fez o café da manhã 8 da manhã, almoçou meio-dia, treinou lá pelas 5 da tarde. Rendimento X de peso, de carga, de volume e tal. Quem fez o café da manhã mais volumoso, tentando pegar as calorias do café da manhã, não conseguiu ter tempo suficiente para absorver tudo. Então, mesmo treinando 4 ou 5 horas depois, não teve tempo suficiente para aproveitar tudo aquilo de alimento. Então, é melhor fracionar a alimentação, porque o nosso corpo tem uma taxa de absorção de alimentos. Então, eu acho interessante fazer um café da manhã, fazer um almoço, talvez fazer um lanchinho à tarde, e treinar no final da tarde, que seja, e jantar. No mínimo, 3, 4 refeições seria o ideal. Mas eu consigo almoçar e jantar 3.000 calorias. Ok, seu rendimento provavelmente não vai ser o mesmo. Mesmo assim, provavelmente vai treinar com a barriga desse tamanho. Porque o esvaziamento de gás também vai ser mais... Um almoço de 1.500 calorias e um jantar de 1.500 calorias é bastante coisa. Vai comer muita coisa. Tem que comer e virar cobra, né? Não tem jeito. Exato. É impossível comer 1.500 calorias assim... Não, na verdade é possível, mas... De comida? Improvável. Colocar um suco. Improvável. Não, sim. Aí, provavelmente vai ter tipo alimentos ali mais densos, né, de calorias. Tem que colocar 1 litro de suco, uns par de arroz e carne lá para poder talvez dar uma... Colocar uma tapioca de sobremesa. Tem que fazer uns negócios assim. Fazer umas coisas. Mas ainda assim o cara vai ficar com um volume gástrico muito grande. Com certeza. E aí, em que momento que ele vai treinar? Mesmo fazendo o almoço e jantar suficiente, eu acho que ele almoçando meio-dia e treinando lá pelas 6... não vai estar bem servido. Vai estar com a barriga cheia, mas não vai estar bem alimentado, pensando em energia para os músculos. Eu vai ter tempo particularmente gosto de usar pelo menos 4 refeições, mesmo se é emagrecimento, hipertrofia, performance até. Isso é uma coisa que eu tento convencer os pacientes. Pelo menos 4 refeições. Porque, cara, se a gente for pensar em emagrecimento, 4 refeições ali, se você distribuir ali uma quantidade legal de proteína nessas 4 refeições, você se mantém um pouquinho mais saciado ali, já tem um aporte legal de aminoácidos durante o dia todo. Então, legal. Na hipertrofia, a mesma coisa. Você distribui bem as proteínas ali também no dia, fica mais fácil de comer, às vezes, porque hipertrofia você tem que comer um pouco a mais, então você distribui mais nas refeições, fica mais fácil. Performance é a mesma coisa, você vai distribuir ao longo do dia para... se você treina de manhã, você vai comer um pouquinho mais à noite ali no dia anterior. Se você treina no final da tarde ou à noite, você vai comer mais durante o dia, mais espaçado. Então, cara, pelo menos 4 refeições ali eu consideraria assim, o ideal para ter bons resultados. Não que seja isso como regra, mínimo, né? O mínimo é que o pessoal relata... Eu acho que é relativamente fácil de fazer. Sim. Tipo, se você coloca lá 6 refeições, já fica... Talvez tem pessoas que acham muita coisa. Você fica praticamente o dia todo. Que trabalha o dia inteiro, não tem tempo. E aí as pessoas acham que é muita coisa, você está comendo demais. Aí talvez acaba pulando uma refeição, acontece. Se você coloca 3 refeições, talvez a pessoa vai chegar no final do dia, vai ficar com fome e vai acabar beliscando alguma coisa. Então, 4 refeições ali eu julgo como o mínimo do ideal. É que o pessoal o pessoal relata muito, Renato, é que acordar e comer
talvez também existe aquela dificuldade, sabe? Do Tem acordar gente e que comer. não consegue, né? Entendeu? Aí a pessoa tá com pressa e... O que seria legal uma estratégia? Gosto muito de usar vitamina com leite. Refeições líquidas, né? Exato. Ou um suco de laranja e um whey protein uma meia hora depois, para não ficar juntinho ali, né? Então- Não combina tanto. Isso. Um suco com whey protein, uma vitamina, bater uma banana, aveia e whey protein, um iogurte proteico, alguma coisa, leva uma banana, vai com mais descasca e fácil, comendo no carro. Eu acho que falta de tempo não é uma boa desculpa para a grande maioria das pessoas. Às vezes falta prioridade mesmo. Sim. Falta um pouquinho de vergonha na cara. É talvez. porque existem opções, né, cara? Exato. Hoje em dia existe muita opção, a O gente tanto consegue trabalhar de iogurte proteico que tem. Cara, tem uma infinidade de coisa, o próprio wheyzinho mesmo, você consegue carregar fácil, dilui na água ou no leite, conforme for. E existem opções. É que a pessoa tem que tentar fazer a parte dela, encarar com um pouquinho Então, mais de esse que é o seriedade. problema. Eu até brinco, falo, cara, até o Silvio Santos tem tempo, imagina... Cara, você tem 10 minutos pra eu até comer, você concordo tem que- 10 minutos pra fazer atividade física, Às né? vezes leva 2 minutos para comer. Sim. Um iogurte e uma banana, não... Falta de tempo, Eu até eu concordo não que, por acho. exemplo, tem pessoas que trabalham fora, não tem, por exemplo, uma geladeira de fácil acesso no trabalho, não consegue, por exemplo, levar um iogurte e guardar. Sim. Existe, mas aí já tem a opção do whey, que você consegue levar num potinho, misturar na água. Algo não ideal, mas que seria alguma coisa, uma barrinha de proteína. Que também ali, dentre as opções, não vai ser a pior que existe, né? Você consegue dar uma... E se quer ser um pouco mais natural, dá pra levar umas castanhas, por exemplo. Isso. Assim, existem Pãozinho com opções, frango né? desfiado. Isso. Também, é lógico que mais uma das nossas funções é entender essa rotina da pessoa, né? E colocar o que for mais prático para essas ocasiões específicas, né? Durante o trabalho, por exemplo. Porque quando tá em casa, você consegue se virar com mais facilidade, né? Você consegue fazer uns preparos mais elaborados, digamos assim. Teoricamente. Mas hoje em dia, eu acho que, tipo, há tempos atrás a nutrição era um negócio mais engessado. Então, tipo assim, você tinha que comer de 3 em 3 horas. O que era E o 3 em batata 3 horas? doce. É batata doce ou arroz com alface e um peito de frango e mais nada. Era tipo, Arroz só tem que ser integral. Integral, Tem que ser integral. obrigatório nessa integral. Tipo, era Depois muito das engessado 6 e não tem mais maçante. carboidrato. Cara, era uma coisa... Eu vi- devia ser triste, cara. eu vivi- Eu ainda bem não peguei essa época, mas Eu devia ser vivi essa triste. época, muito ainda, que foi meio que na ascensão do bodybuilder, sabe? Quando começou Aí a aparecer um monte de atleta, assim. É só Ó, três alimentos. Só né? para Frango, vocês batata terem doce e ideia, brócolis, eles só para vocês jogavam. terem ideia, eu entrei para trabalhar numa loja de suplemento em 2005, finalzinho de 2005. Então, basicamente eu tô na área desde 2005. E cara, nessa época era pior ainda, porque assim, a informação era É escasso muito, também. mas muito escassa. Muito. Sabe onde que a gente tinha que ler, às vezes, alguma coisa sobre o que a gente basicamente não tinha esse acesso. Tinha acesso à internet, mas não como hoje. Tão fácil, assim. Isso. E não tinha um monte de gente que ficava divulgando também, Isso. né? Profissional. Era revista, cara. Revista Suplementação. Tinha uma revista, não sei se tem ainda, existe essa revista. Já ouvi Suplementação. falar, né, da minha época. Né? Suplementação. Aí tinha que ficar lá. Aí os caras escreviam. Não, BCA pra mim era o Top. top, entendeu? Então por quê? O cara tava vendendo o produto da marca, porque a marca pagava pra estar lá. Tem um viés ali. Isso, então, por exemplo, era o que dava pra meio que aprender. Na época eu trabalhava nessa loja, né? E aí quando eu comecei a fazer faculdade, que as coisas começaram a dar uma leve clareada, aí você começa a aprender aonde buscar, né? Onde que começa livro, Mas alguma coisa assim. o próprio conteúdo da faculdade ainda é limitado, né? Eu acho que... Eu ia Ah, comentar sobre isso também. Eu falo assim, não é ruim, mas é limitado. Então, cara, se você, tipo, se é um nutricionista que está estudando hoje, inclusive, se não for estudar por conta, por fora ali, fazer curso na área, Vai for sair enfiar a despreparado. cara num PubMed lá e ler, cara, tá morto. Tanto que, independente da faculdade, eu vim de uma faculdade federal e da minha sala poucos estão atendendo, porque não se sentem preparados. Pois é. Então, assim, pouco importa a faculdade, todas as faculdades são limitadas, se não estuda por fora, vai quebrar a cara. Lógico que assim, existem uma ou outra que às vezes tem até professores melhores e tudo mais, tem uma diferencinha de uma para outra, mas no geral, o estudo em si, eu acho então, mas que não limitado. depende do professor, né? Não tô colocando a culpa Porque no o professor. Não, mas o que eu quero dizer, não que você está jogando a culpa, eu falo assim, a questão de estar preparado, talvez não é nem que a pessoa não sabe. Sim. Talvez ela sabe, ela, entre aspas, ela conhecimento, está né? preparada. Talvez é um medo de ir Também. lá e porque eu vivi um pouquinho insegurança, isso. né? Que a insegurança é Tem que complicado. começar a atender os amigos, fazer umas dietas aí. Ô, você quer passar uma dieta? Tipo, eu faço, vai lá.
Eu faço Cara, dieta com meus amigos. eu fiquei seis meses fazendo isso. De dieta com amigo, assim. Direto pra amigo, quem entra. Que aí, quando eu me formei, eu saí dessa lógica, eu tava fui pra uma outra. E eu falei, cara, eu não me sinto preparado Tem que treinar. pra cobrar pra trabalhar. Não, eu vou atender 6 meses. Eu coloquei uma meta, assim, eu me formei no meio de 2012. Porque na época aqui em Rio Preto, na Unirp, a faculdade era 4 anos e meio. Então, em 2012, quando eu me formei, quando eu peguei o CRN, fiquei de lá até dezembro, eu não cobrava R$1. Cara, eu acho que sei lá, naquela época eu devo ter atendido umas 50 mil pessoas, né? Porque entrava gente lá. Era uma fila, né? Era uma De graça. Tipo, não quer fazer dieta, né? Vamos Já lá. aproveita. Flavinha que comprou um. Opa, já vamos fazer Já era mais ou menos desse jeito, era desse nível. Comprou whey e ganha dieta. Exato. Entrou na loja, você ganhou dieta. Só de entrar, dar risada, já tá bom dia, já ganhou. Tenho certeza que isso te ajudou muito. Muito, muito, porque eu sou tímido, sim, também para conversar, essas coisas assim. Isso foi uma das coisas que barreiras. é o medo de... Eu tenho medo de errar, que eu acho que acredito que a maioria dos profissionais tem, né, que é o medo de errar. E foi isso meio que me ajudou, porque esse medo de errar você vai perdendo, você vai meio que criando um calo, né? Pra gente tem um negócio que a gente não lida só com a saúde em si da pessoa, né? Existe todo um sonho ali, né? Uma vontade que as pessoas têm, sei lá, de ter um corpo ideal, ou só melhorar a saúde mesmo, né? Melhorar algum quadro clínico lá. Então, tipo, a gente tem que... É lógico que não vou misturar as coisas, a gente não tem que ser um pouco de psicólogo, mas a gente tem que tentar entender ali, né, o lado da pessoa, né? E tentar não errar, né, cara? Porque senão a frustração... A pessoa se frustra, a gente se frustra também. Porque se você fala assim, pô, eu não consegui ajudar a pessoa com o objetivo dela, o que será que eu fiz de errado, né? Mas é lógico que isso também acontece. Ninguém já sai logo de cara aí fazendo tudo certinho, virando referência, né? Tem que ralar muito. Essa questão de tentar não errar, eu quero... Para todo mundo que está se formando agora, a gente vai errar. Sim, eu tô errando, você com 9 anos de formado deve estar errando ainda. Muito. Faz parte. E a gente, óbvio, não quer errar, mas tem que ficar cada vez mais preparado para saber que vai errar de vez em quando e tentar errar cada vez menos. Sim, é que assim, faz parte da vida errar, né? Quando você erra, você aprende. Mas tipo, pra gente ver como a nutrição evoluiu muito de uns anos pra cá, cara, as condutas que a gente mencionou que existiam aí no passado e a infinidade de condutas que agora existe, né? Que as diferentes estratégias, e isso vai continuar evoluindo pra sempre, eu acho. Cara, nunca lá atrás... A gente tem que estudar todo dia, porque todo dia tem um estudo novo que dá um embasamento melhor pra gente mudar alguma conduta. Mas nunca lá atrás se falaria, por exemplo, de low carb. Não ia falar Talvez isso. até Não ia falar de existisse, cetogênica. né? Tinha assim... Existia, mas não era tão aplicado, Cara, mas não era falado, não era vendido com esse nome. É que na verdade era aplicado, não falado, né? Não tinha isso. Exato. Vou montar uma dieta pra você com baixo carboidrato, né? Que você vai, um atleta lá, fisiculturista, tem que ir seco lá. O cara, não, vou tirar teu carbo aqui, você vai fazer ciclo de carbo. Então, até tinha, mas não com nome, não era meio que uma seita, assim, né? Antigamente era muito mais tentativa e erro do que é hoje, né? Hoje ainda mas hoje a gente tem muito mais embasamento, tem muito mais suporte ali da ciência pra gente se basear. Antigamente não, antigamente era, vamos tentar isso e ver se dá certo. E aí na prática, né? Acho que não existia, lógico, né? É por isso que a gente vai, quem acaba de se formar vai errar, porque não tem essa prática. Sim. Mesmo lendo muito, saí da faculdade lendo 1 milhão de artigos, errei. Exato. E tô errando ainda, porque faz parte. Faz parte, sim. Não tem como você... E não tem nem como agradar, mesmo acertando, para a pessoa você está errando, porque você não está agradando ela. E às vezes a pessoa sai do seu consultório lá com o planejamento, tudo que você fez certinho, você acha que tipo, vai dar resultado, ela vem lá no retorno, não mudou nada. Aí ambos têm que ter, né, uma consciência, o profissional e o paciente, de que, pô, não deu certo agora, vamos fazer alguma alteração aqui agora e aí você volta de novo. Mas o que acontece muitas vezes, a pessoa vai lá uma vez, volta no retorno, não deu certo, já nunca mais volta. Sim. Então, cara... Por isso que às vezes alguns profissionais já forçam demais. Então, por exemplo, quer emagrecer, vai comer 1000 calorias a menos. Porque se ele voltar é impossível não ter resultado, né? Exato, se ele voltar e não emagrecer, ele vai me deixar. Então eu vou fazer ele comer o mínimo possível para emagrecer e aí eu ganho um pouquinho de confiança dele. Para mim tá errado.
Eu também não concordo. Porque se você já restringe um monte, talvez vai perder rendimento, a pessoa não vai brigar, sei lá. A vai chance ficar de você estressada. recuperar isso lá na frente no longo prazo também já piora Exato. muito. E às vezes perde pouco peso. Você vai fazer o quê? Você vai tirar mais calorias? E vai tirar de onde? Exato. Você não tem nem margem para tirar. Exato. Você não tem nem da onde tirar. Normalmente acontece muito isso. Até às vezes o próprio paciente fala, não, mas eu quero comer só 1.200 calorias. Um exemplo. Fala, cara, mas não, Mas não você dá. sabe o que é dos tem 1.200 como. calorias? Você vai perder mais peso, só que você vai perder músculo também, eu não ligo. mas é. Você vai se ligar. Fala, você só quer subir na balança e ver o número mudando, cara? Não faz É sentido isso. engraçado quando o paciente chega e fala que quer pesar tanto. Eu falo, mas como assim? Independente de Fala, você quanto sabe você o que tem de compõe gordura, seu peso, né? Exato, independente de quanto. Não, eu quero pesar tanto, eu me sinto bem assim. Tá bom, vou fazer o quê? Deixa rolar, né? É, ué. Você quer perder Aí vai músculo. chegando lá, às vezes, perdeu 2 quilos de gordura, ganhou 1 de músculo. Perdeu só 1 na balança. Ah, mas eu queria. Era melhor ter perdido 2, né? Não era melhor ter perdido 2. Você ganhou 1 quilo de músculo. Mas eu perdi Esteticamente, pouco peso. esteticamente é mais bonito. Sim. Né? É complicado. É difícil. Não, só para resumir então aí pra gente encerrar, para te liberar. Então, dieta para atleta cetogênica, low carb ou jejum não parece ser tão interessante quando se busca performance. Pensando no geral, é mais difícil. A pessoa não se adapta tão bem, não treina tão bem e se restringe demais. A dieta talvez fica mais cara porque tem que aumentar um pouquinho a proteína. Gordura também não é tão barato, dependendo das fontes, né? Azeite, castanha, enfim. E não acho a melhor estratégia pensando em atletas. Não seria tão viável. Isso. Seria legal. Então, pessoal aí que segue a gente, que quer saber um pouquinho sobre atleta e performance, não parece ser tão interessante fazer essas dietas, talvez essas Muito estratégias restritas. um pouco mais restritas do que consumir carboidrato. Antes da gente terminar, eu acho legal a gente falar o que é a dieta low carb. Legal, Então, legal. fica à Fica à vontade. É restringir para menos de 130 gramas de carboidrato por dia ou menos de 40% da energia total. Então, às vezes, eu monto uma dieta com menos de 130 gramas de carboidrato. Pensando na literatura, isso é low carb. Só que para uma menina de 45 quilos. Exato. Ela está comendo muito carboidrato para o peso dela. Na literatura, isso é low carb. Só que Pra ela, não necessariamente é tão exatamente. Então a gente tem que pensar no indivíduo antes de pensar na literatura. Literatura é basicamente um jogo de médias. Então a gente pega um estudo aí de homens, 80 quilos, tal, low carb, ok. Só que uma menina de 45 que quer, Ela não vai se enquadrar, né? talvez ela quer até secar um pouquinho. Sim. Tem uma gordurinha aqui, não sei o que. Eu falo, tudo bem, vamos fazer um pequeno déficit aqui. Vai comer 100 calorias, 100 gramas de carboidrato. É low carb, só que para ela é muito ela não, carboidrato. exato. Ela acha que vai estar comendo muito. Então low carb é uma estratégia, dá para ser usado, depende da pessoa, mas sim, não seria a primeira opção para a maioria dos meus pacientes. E principalmente se tratando de atleta. Então, no Isso. caso que a gente estava falando aqui, que Isso. não parece ser tão viável. É É isso. isso aí. Então, galera, muito obrigado aí até aqui, quem ficou até aqui. Te agradecer, Renato. Obrigado por disponibilizar seu tempo aí para conversar com a gente. Eu que agradeço. A gente vai te convidar mais vezes aqui, porque Fico feliz. a intenção é essa de trazer informação para a galera, tá? Então, galera, se inscreve aí no canal, dê uma força pra gente e até mais. Valeu, galera. Até a Abração, foi um próxima. prazer. Obrigado.